livro de Samuel, capítulo de número 22. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 22. Você tem objetivo hoje. O título da mensagem é Capitão Caverna. Repete assim comigo, Capitão Caverna. Capitão Caverna. Mais forte, Capitão Caverna. Capitão Caverna. Caverninha também? Vamos lá, 1 Samuel, capítulo de número 22. Eu vou ler a versão da mensagem. Coloca outra versão aí. Caio. Vamos lá, a versão da mensagem diz assim: Davi fugiu e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e familiares souberam onde ele estava, foram ao seu encontro para se unir a ele. Não só eles, mas todos os que estavam em situação difícil, os endividados e amargurados. Davi se tornou o líder deles. Eram cerca de 400 homens. Na outra versão diz assim: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. Repete assim comigo: aperto, endividado, espírito desgostoso. Agora comigo. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Ou seja, Davi estava numa caverna, se juntou aos homens e se tornou um capitão caverna. Eu sou muito fã de filmes, e esses dias eu estava assistindo um filme chamado O Lado Bom da Vida. Chinel, já viu esse? Chinel disputa comigo, né? Diz assim, troca o filme. Se você não assistiu, depois você vai lá na sua casa, lá no Netflix, Mega Filme, qualquer lugar, e assista. Ele conta a história rapidamente de um homem que sofreu uma perda muito grande e foi parar no manicômio. Foi parar numa clínica psiquiátrica. E aí, chegando lá, ele descobriu que ele era uma má pessoa, se preparou, voltou para a sociedade, conheceu uma mulher que também sofria problemas psicológicos. E essa mulher, o tempo inteiro, tentando um relacionamento com ele, mas eles não conseguiam ter um relacionamento. Sabe por quê? Porque ele, mesmo com um histórico ruim, mesmo após sair da clínica, mesmo depois de sair, antes do tempo da psiquiatria, ele não entendia que ele era um homem ruim, ele não entendia que ele era maluco. Vou falar na minha versão. Ele achava que ela era maluca e ela tinha certeza que ele era maluco, mas enquanto ele não reconheceu que ele era maluco, ele não conseguiu ficar com ela. E eu fiquei pensando nisso e eu fui para a Bíblia e achei esse homem se fez tão fraco, passou por tantas situações ruins só para poder ajudar pessoas que passam por situações difíceis. E eu estava analisando como que funciona a vida no século XXI e os padrões que são estabelecidos. Hoje eu passei a manhã inteira assistindo uma palestra de uma coisa que não era a minha área, era a área da porrada. Mas olha só, a gente faz por amor, não é verdade? Assisti 2 horas, são 3 horas de palestra sobre tendências de moda, ó. Lá no centro do Rio, lá na Avenida Graça Aranha. E ali eu estava vendo as mulheres ditando regras, estabelecendo padrões. E eu também reforçou a minha mensagem, porque nós vivemos em um país, nós vivemos em uma sociedade que estabelece padrões. E se você não se encaixa naqueles padrões, você é automaticamente descartado. Você sabia? Eu estou lendo um livro, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. E esse livro ele fala que depois de muitos estudos, eles perceberam que o ser humano, ele gosta do ser humano que é parecido com ele. Se você é um cara muito agitado e você conhece um cara que é muito devagar, você vai ter uma irritação com aquele cara e você não vai gostar daquele cara. Você vai querer dar um choque, Já se você é um cara calmo, tranquilo, igual eu, e se você conhece um cara muito agitado, se você não tiver
paciência e tentar conhecer a pessoa, você acaba também ficando agoniado e você não consegue se relacionar com aquela pessoa. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, no nosso cérebro, estabelecemos padrões. Por exemplo, quando você cresce, a criança já cresce com o pai falando: estuda, porque se você não estudar, você não vai conseguir uma profissão boa, você não vai conseguir isso, você não vai conseguir aquilo. E se você for analisar os milionários, a maioria, a grande maioria deles, nem sequer terminaram a universidade. Ou seja, quando ele chegou no primeiro ou no segundo período, ele descobriu que ele já sabia tudo aquilo na prática. Foi assim com Steve Jobs, foi assim com Bill Gates, e é assim com muitos homens. Então você não pode se deixar levar pela sociedade, pelas regras e pelos filtros que são impostos para você, porque senão você vai entrar em depressão, você vai ficar paranoico. Já reparou que você entra na academia, aí depois que você entra na academia é um problema, porque você começa a querer mudar radicalmente a sua alimentação, não é verdade? E aí você começa a comer já sentindo culpa. Por quê? Porque você não está dentro dos padrões, você não tem um tanquinho, você não tem um corpo definido, ou melhor, até tem, você definiu que o seu corpo vai ser assim e está definido, assim vai ser o meu corpo. Definido está definido, não é verdade? Então nós passamos, querido, a vida inteira passando por filtros. Quando nós somos muito jovens, as pessoas olham para a gente e falam: você é muito novo, não serve para isso. Aí você chega aos 30, aí fala assim: cara, 30 anos você resolveu correr atrás disso. Aí você chega aos 40, cara, 40 anos, ainda não dá. Ou seja, a sociedade vai colocando filtros e mais filtros e mais filtros. Esses dias eu estava ouvindo, eu trabalho, como eu falei, com internet, e um cantor foi lá no meu escritório e ele falou comigo assim: o meu site tem que ter essa cor, tem que ter essa música, tem que ter esse ritmo. Sabe por quê? Porque se eu não tiver esse ritmo, a melodia não me chama para cantar. Se eu não tiver esse ritmo, eu não recebo convite. Também já fiz sites de pregadores e editando vídeo, o cara falando: pega essa parte, a parte que a pessoa cai, ou a parte que a pessoa chora, ou a parte que a pessoa roda. Sabe por quê? Porque até dentro da igreja existe uma desgraça de um padrão, que se ninguém sai da igreja pulando, se ninguém sair da igreja suando, você não foi usado por Deus. Esses dias eu estava atravessando a Rio Santos, faz um tempo isso, que o cachorro tinha acabado de ser atropelado, mas ainda estava relativamente bem. E todo mundo passando pelo cachorro indo embora. Aí me deu um negócio na minha cabeça assim, eu senti que Deus falou comigo: eu duvido alguém querer pegar um cachorro na beira da estrada, ferido, quase morto. Agora vai lá no pet shop, ele bonitinho, cheirosinho. Sabe por quê? Porque nós, é claro, né, nós só queremos os melhores homens, as melhores marcas, os melhores perfumes, os melhores animais. Tudo é do melhor, mas Deus, Ele só escolhe os piores. Olha pro seu lado aí e fala assim: ó, não fala nada, só olha para esse cara do seu lado aí, para essa pessoa do seu lado. Sabe por que ela está aí? Porque ela é ruim, sabia? Sabe por que eu estou aqui? Não é porque eu sou bom, é porque Deus olhou para mim e falou assim: o que vai ser da vida desse cara? O pai dele nunca disse para ele que o ama. A mãe dele já disse para ele que quando ele estava na barriga dela e ela tinha só 16 anos, ela tentou abortar ele. Não nasceu em berço de ouro, sem faculdade, sem um segundo idioma, agora com uma aula forte. A sociedade me dizia, sem querer, sem falar com a própria boca, que eu não conseguiria. Aí Deus olhou para mim e falou assim: realmente você não consegue, mas agora eu quero você. Então Deus não veio porque eu sou legal, mas Deus veio porque eu sou mau, cara. Deus te escolheu porque você é mau, você não presta para mais nada. Você é ruim, cara. Se você fosse bom, você essa hora estava lá na sua casa, feliz da vida, mas sabe por que você está aqui? Porque você é mau, você sabe que você tem que ouvir alguma coisa de Deus pode para mexer contigo. Mas vamos lá. Agora eu quero falar para você por que Davi foi parar nessa caverna.
Davi era apenas um menino, talvez na idade do Tiago, do André, quem sabe são esses meninos ali. E um dia ele estava na sua casa, resumindo a história, preste bastante atenção na historinha. Um dia entra o profeta na cidade com óleo, unge a cabeça dele e fala para ele: menino, você vai ser um rei. E até aquele momento ele não tinha nem muita noção do que era ser isso. Sabe por quê? Porque só era escolhido naquela época o mais velho, era o primogênito. Eram os mais fortes, eram os mais viris, os mais bonitos. E Davi já começa por aí, ele é escolhido rei. Tudo bem, agora eu sou rei, e ele fica com aquilo na cabeça dele, até que um dia, ele cumprindo as suas tarefas, ele é obrigado pelo seu pai a ir até o campo de batalha para levar uma marmita para os seus irmãos. Davi era trabalhador, e ele pega a sua marmita e chega na batalha. E aí ele chega lá no campo de batalha, tem filisteus de um lado, israelitas de outro, hebreus de outro lado. E Davi se aproxima daquela cena e vê o que está acontecendo aqui. Aí os caras falaram: está vendo aquele cara ali? Aquele cara está desafiando a gente. E Davi, só um menino, né, começa a perguntar: e se alguém matar esse cara, o que vai acontecer? Aí o cara: se matar esse cara, vai ter uma recompensa boa em dinheiro, ainda vai ser genro do rei, cara. Mal Davi acaba de falar com o segundo, ele já ouve o irmão dele falar assim: moleque, sai daí, rapaz, o que você acha que você está fazendo aí? E Davi fala assim: não posso nem perguntar. Se você ler a sua versão aí, ele vai falar assim: poxa, não posso nem perguntar. E ao mesmo tempo alguém vai em Saul e fala assim: ô Saul, tinha um menino lá perguntando o que ia ganhar. Eu acho que esse menino tem coragem de enfrentar esse gigante. E aí você já conhece a história. Saul chama Davi, coloca a armadura não dá, ele vai dar uma pedrada no meio da testa, derruba o cara. E aí tudo estava indo muito bem, ele já tinha sido ungido rei e agora ele tem uma fama. Só que a fama de muitas pessoas acaba chamando a atenção das outras pessoas. Eu estava no escritório de um empresário aqui da cidade e ele falou uma coisa muito interessante para mim. Eu já falei com o pastor. Ele falou assim: eu estou ganhando dinheiro nessa cidade, mas quando eu começo a ganhar muito dinheiro, sabe o que eu faço? Eu pego o meu primeiro carro, ele tem uma Fiat Uno, eu entro dentro dele e fico rodando na cidade fazendo propaganda de carro de som. Aí ele falou que os outros empresários chegam nele e falam: poxa, o meu sonho é ver você crescer, cara. Eu quero muito que você cresça. Ele falou assim: cara, eu já tenho mais de 3 casas alugadas, uma na Praia Grande, uma em tal lugar. Eu tenho mais de 5 carros. Ele participa até do encontro lá com você, amor. E aí, cara, sabe o que eu entendi com isso? Que ele é esperto. Ele sabe que muitas vezes o seu sucesso desperta inveja nas pessoas. Despertou inveja em Saul. E daí em diante a vida de Davi toma um outro rumo. Agora já não temos mais o jovenzinho bonitinho tendo sucesso de derrubar um gigante, mas temos um jovem vivendo em cavernas, cheio de medo da vida. E ele foi para essa caverna chamada Caverna de Adulão. E ele fica lá dentro da sua caverna achando: o que eu faço da minha vida? Eu não tenho nada contra Saul, cara. Eu não quero tomar o trono dele. Eu nem queria, eu estava lá dentro, cuidando das minhas ovelhas, como eu faço muito bem. Vinha leão para matar a ovelha, eu matava. Vinha urso para matar a ovelha, eu matava. Eu faço muito bem meu papel, mas um dia o tal de Samuel me ungiu, cara. E agora, o que eu faço com isso? Eu estou sendo perseguido. E ele entra na sua caverna. Só que o que ele não esperava é que ele se tornaria o capitão caverna. Sabe por quê? Porque 3 classes de pessoas foram procuradas. Os que estavam em aperto, repete comigo assim: aperto. Mais forte que você não ouvir: aperto. O que é? Aperto. Cadê? Enquanto ele não patentear, eu posso usar. A pauta eu posso copiar, então está sendo gravado, então não posso copiar. Desculpa aí, Alex, é o meu processo. De novo.
vou deixar para o final. No final a gente usa essa. Então os caras estavam apertados, endividados e ainda desgostosos de espírito. Se entende que é depressão. Os caras estavam ruins. Imagina você agora, vamos lá, versão brasileira, Herbert Richard, você está lá dentro da sua caverna vivendo, pô, cara, que eu estou escondido, ninguém vai me perturbar aqui. Eu tenho duas alternativas agora: ou eu fico fugindo, ou eu me junto a um exército muito forte para poder tomar esse rei. Aí agora começa a entrar a escalação do time dele. Quem está batendo aí na porta da caverna agora? Rapaz, eu estou muito endividado, Davi. Eu quero fazer parte do seu exército. Cara, tem certeza que tem dinheiro para nada, para eles comprar uma comida, para eles começar a ir buscar umas árvores ali nos filisteus? Não tem nada. Mas fazer o quê? A filosofia de Deus é assim, ó: quem tem não fez, quem presta não quer, quem pode não faz. Repete assim comigo: quem tem não veio, quem presta não quer, e quem pode não faz. E Davi, agora ele se vê. Consegue imaginar? Às vezes o texto fica superficial. Consegue imaginar você, mais 400 marmanjos dentro de uma caverna? Quantos dias de dia tem aqui na aula? 40? Dia que bomba, né? Agora imagina aí, Zé Mário, 400, rolando, suando, treinando guerra. O cheiro, era legal? Será o cheiro dessa caverna, cara? Quem já veio aqui de jiu-jitsu aí? Agora imagina. Essa você querer. Bom, agora você imagina 400 homens, cara, dentro de uma caverna lá, suando. E você acha que os caras estavam legal? Quando eles chegavam, eu tenho certeza que chegavam murmurando. E o cara que está murmurando, enquanto o outro que também está murmurando, já viu? Já viu o cara na fila do banco, um pouco mais legal? O cara fala assim: ah, cara, aquela atendente ali é legal, mas aquela outra, meu Deus, aquela mulher ali é uma praga. Aí a outra de trás, aquela de lá, esse dia tu viu o que ela fez comigo, me tratou mal pra caralho. Aí ela vem a terceira: por isso mesmo que tá acontecendo. Tá entendendo? Só que eu tenho certeza, cara, não está aí na Bíblia, mas eu tenho certeza que o dia Davi falou assim: chega! Vocês querem que eu seja rei sobre vocês? Vocês querem que eu lidere vocês? Eu não sou a melhor referência para vocês, mas eu sou ainda uma referência. Isso me lembra um dia que você entendeu a obra de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Você um dia olhou, em vez de olhar para a igreja, você olhou para o pastor. Um dia você, em vez de olhar para a igreja, você olhou para o líder. Um dia, em vez de olhar para a igreja, olhar para Jesus, você olhou para as pessoas. E aí você se decepcionou. Sabe por quê? Porque os seus olhos têm que ser fixos em Jesus. E dentro da igreja você tem que entender que todas as pessoas sofrem da mesma doença que você. São pessoas mais ajudando pessoas mais. E agora? Eu aprendi com o pastor Lucinho que se você idolatrar alguém dentro da igreja, Deus vai fazer essa pessoa te decepcionar. No dia que eu idolatrar o pastor vai fazer alguma coisa contrária à minha vontade para eu poder ficar com raiva dele. Aí eu vou ter duas alternativas: ou eu fico com raiva dele e perco a amizade dele, porque é mais importante a amizade até mesmo do que a igreja. A pessoa, se não existisse igreja, não seria amigo de vocês e tal. Ou se eu falo assim: cara, ele é meu líder, meu pastor, mas ele é um ser humano. Se você olhar para mim e falar: ele é um ser humano, ele erra também. E aí sim você começa a entender. Então essa caverna de Adulão, ou essa caverna que a Bíblia diz, pode-se dizer que ela é a igreja. Nos Estados Unidos, um desses homens de movimentos ativistas que tenta denegrir a imagem da igreja colocou um outdoor muito grande escrito assim: a igreja é lugar de hipócritas. Na principal via da cidade, a igreja é lugar de hipócritas. Aí o pastor, mais rápido do que nunca, colocou vários outdoor também,
Buzdor colocou panfleto escrito assim: a igreja é lugar de hipócritas e sempre cabe mais um. E agora, depois dessa? É o cara, realmente, cara, agora você vai. Mas a primeira coisa que você tem que fazer para você entrar nessa caverna, a primeira coisa que você tem que fazer para entrar nessa igreja, é você admitir a sua fraqueza. O processo de salvação é uma coisa, o processo de regeneração, de trazer você para a origem, de restaurar você é outro processo diferente. Nós vamos crescendo até nos tornar um dia perfeito. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer para ganhar as pessoas, estou pregando hoje mais para crentes, é admitir também as suas fraquezas, cara. Você não pode chegar na frente de uma pessoa que está buscando em você, buscando na igreja, buscando nas coisas de Deus um auxílio, e você ficar lá se sentindo bonzão, se sentindo fraco. Anda com essa pessoa, mostra que você também erra. Jesus, cara, eu acho que ele não tinha uma redoma de vidro, um carrinho legal igual do Papa, não. Ele andava no meio dos caras, ele suava igual os caras, ele fedia igual os caras, ele ia no banheiro igual os caras, ele dormia e se cansava igual os caras. 1 Coríntios 9, 22, Paulo diz assim: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos os meios chegar e salvar alguns. Então o evangelho que Paulo pregava era baseado numa vida tão reta e tão simples diante de Deus, que ele mesmo disse: sejam meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Agora foi o que a Juliana falou aqui. Se você não está conseguindo dar um testemunho para o seu filho, dar referência para os seus filhos, como você vai dar uma referência para alguém dentro da igreja? Existem pessoas, cara, que não prezam pela sua imagem. Na igreja a pessoa é uma, mas nas redes sociais ela é uma outra pessoa, cara. Fotos que não é para ser tirada, ela tira. Frases que não é para ser colocadas, ela coloca. Vídeos que não era para ser compartilhados, a pessoa compartilha, cara. O seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, o seu tio, só se vê com essa porcaria desse celular na mão, né? Não tiver nunca com uma Bíblia na mão, sabe o que vai acontecer com o seu filho? Ele vai sempre ficar com uma porcaria no celular na mão. Ele vai sempre ficar com um tablet na mão, porque meu pai fica também e eu também vou ficar. Ele não vê você orando, ele não vê você explicando Bíblia, ele só vê você abrir o YouTube para ver coisas que não tem nada a ver, ele não vê você abrir uma pregação, ele não vê você abrir um estudo. Aí depois você vem dizer que nós temos alguma coisa diferenciada, né, pastor? Abre lá o seu armário do gabinete, 300 livros, né? Mais de 300 livros. Se o Tiago foi lá em casa, tem 100 ainda não tem 100 ainda. Mas aí o cara começa a entender, cara, por que sai coisa. Porque você tem que se preparar, você tem que dar testemunho, você tem que ser e não ter. Deus não está nem aí para ter, Deus está aí para ser tu uma bênção. Ah, mas aí se eu passar por necessidade, Deus vai, ainda tem peixe, tem ainda para Deus pescar e tirar uma moeda de lá de dentro. Outra coisa que você tem que fazer é agir de igual para igual. A gente já faz gabinete e estreita a mesma pessoa, a gente vê que a gente tem que agir às vezes de igual para igual. Entender, não que você vai agir agora, eu também peco e tal, não, mas você vai entender que naquela situação talvez você também erraria. Agora nós temos muitos dedos para apontar e poucos braços para abraçar. A Bíblia diz que Paulo, pregando seu sermão, 6 horas direto de Bíblia, um homem chamado Eutico, repete comigo, Eutico, estava lá na janela e ele caiu no 3º andar
morreu. Sabe o que Paulo fez? Ele podia ter feito o quê? Pô, cara, dormiu dentro do culto, né? Podia ter continuado sua pregação e falar assim, aí, ó, tá vendo vocês que ficam dormindo aí dentro do culto aí? Se fosse aí, pra você pedir, rapaz, tá ruim aí. Tem gente dormindo aí do celular, é eles. Tá acabando já 9 horas. Não dorme não. Sabe o que ele fez? Esse cara está dormindo só, e ele o abraçou. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz assim: tente cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela vos contamine. A diferença de Davi para os outros caras é que ele era sim problemático, mas ele conhecia o pastor dele. Cara, você conhece o seu refúgio, você conhece o seu pastor. Sabe o que te diferencia de uma pessoa que não é crente? É quando você pega lá o auge do seu problema e sabe a quem recorrer e recorre à pessoa certa. Um dos salmos mais lindos, olha para cá, um dos salmos mais lindos da Bíblia, eu acho, é o Salmo de 73, que conta a história de Asaf. Asaf tinha todos os motivos para ser um desses caras depressivos, mas ele sabia que quando o negócio apertava em uma graça, ele corria para Deus. Quando o negócio aperta do teu lado, para quem você corre? Eu corro para... Esse dia eu estava conversando com um jovem, ele falou assim, cara, eu corro para dar um tempo. Ele falou para mim. Hoje eu falei assim, cara, eu corro para fumar um negócio. Aí você pensa assim, pô, cara, você já sabe esse cara, hein? Sabe o que acontece comigo, com você, muitas vezes, quando o negócio aperta? Você corre para o Pátio Mix. Não é verdade? Você corre para a loja do shopping, você corre para o WhatsApp, você corre para os coleguinhas, corre para a coleguinha, mas nunca corre para Deus, cara. Aí você quer desenvolver relacionamento com Deus como? Deus só te coloca, essa caverna não era para matar Davi, não. Ali era para fazer os maiores guerreiros que a Bíblia já viu. No final eu vou ler o currículo dos caras e vocês vão ver o que um bando de endividados, o que um bando de depressivos, o que um bando de fujão covarde se tornaram. Como eu te falei, cara, você foi chamado porque você é mau, mas você não vai ficar vivendo nessa muleta da vida inteira, não. Eu sou mau mesmo, Deus sabe. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais. Vá pro inferno com essa conversa, meu irmão. Deus quer que você melhore sim. E para isso Ele providenciou para você o Capitão Caverna. Se você ainda não é o Capitão Caverna, Ele providenciou alguém que vai sentar com você, vai te ajudar. Ele providenciou recursos para te ajudar. Mas sabe o que acontece? Você recorre ao Facebook, você recorre a tantas coisas, mas não recorre à pessoa certa. Se você tivesse contato com o Luciano Mota, você não perguntaria? Ligaria para ele e falaria assim: Luciano, o que está acontecendo com a cidade? De verdade, fala para mim. É melhor que você ler o Jornal Atual, que você ler o Jornal Dia a Dia e tantos outros jornais que contam a história dos bastidores. Mas não, você prefere reclamar para A, para B, para C. Chega, vamos estabelecer um padrão para resolver crise. Vai para a Bíblia, cara, vai para Deus. Você agora é servo de Deus. Chega desse negócio de se encher de coisas e dar uma injeção. Sabe o que acontece quando o cara vai para uma praia, um bar? É um dos ambientes onde tem mais alegria, não é verdade? Você passa no barzinho, né? Os caras estão bebendo, zoando, sabe por quê? Eles estão anestesiando ali uma situação. Eles estão com problema, não estão com problema? Só que ele dá uma anestesiada ali, ele bebe o negócio. A mente dele sai por um momento, não sai daquele problema? Mas quando ele chega em casa, a fatura está lá. A light está lá, cara. Com ajuste. Agora quando você olha para Deus, igual Davi, e falava assim: Senhor, Tu és meu socorro bem presente na hora da angústia. Você não sabe o que é socorro bem presente como Davi. Sabe o que é socorro? É inimigo de um lado, inimigo do outro. Davi olhar para o lado, olhar para o outro e falar assim: cara, não tem quem
ele olha para o céu e fala: socorro bem presente na hora da angústia. Aí Deus, cara, esse cara está me conhecendo. E aí começa a sua vida com Deus. Vamos encerrar. Davi, ele sabia, olha só, Davi ele foi ungido rei. Isso é que se faz, mano. Você sabia que ele só foi tomar posse desse rei, desse reinado, 12 anos depois? Imagina alguém chegar para você e falar assim: olha, eu tenho visto você andar a pé e eu estou providenciando um carro para você, diz o Senhor. Você que já tem filha, é parente, a sua filha, 1, 2, 3, 12 aniversários da sua filha, do seu filho, e nada do seu negócio chegar. Mas toda vez que alguma coisa demora, não é culpa de cima, a culpa é de baixo. Para fazer chover, Deus faz na hora. Para construir uma árvore, demora. Você entende o propósito primeiro, como o pastor já pregou aqui. Mas até você começar a agir de acordo com o propósito, demora, cara. Porque você, eu e você somos tão legais em fazer do nosso jeito. Moisés sentiu dentro dele o peso que Deus sentia de ver o seu povo escoteado. Aí ele falou assim: eu sei fazer justiça. Viu um cara matando, foi lá, deu um golpe de MMA, não sei qual foi o golpe, matou o cara, enterrou na areia. Eu sei fazer justiça. Aí Deus falou assim: cara, tá bom, sabe fazer? Então faz agora. Todo mundo atrás dele, ele mete o pé no deserto. E 40 anos depois, aí Deus fala com aquela voz maravilhosa: tira a sandália do seu pé. Porque você pode saber muito bem sobre internet, você pode saber muito bem sobre obra, você pode saber muito bem até falar, mas quando chega na minha presença, você tem que tirar a sua sandália, porque eu sou o Criador do ser humano, eu sou o rei desse reino, e eu sei fazer aquilo que você não sabe. Então vai baixando a sua bola aí, vai tirando essa sandalinha aí, porque aqui você é meu escravo, Moisés. Agora o relacionamento não é mais de igual para igual, não. Agora eu sou. Mas aí se eu chegar lá, a galera vai ficar me perguntando muito e falar assim: eu sou, me enviou. Consegue alguém chegar para você? Gente, se fosse homem, assim, cheio de mar, né? Fala assim: ei, eu vou chegar lá na barraca, eu vou pedir R$10 de pão. Se o cara perguntar quem está pedindo, cara, fala que eu sou, mandou ele dar o pão. Pedro, vai lá e puxa um jumentinho lá, prepara uma mesa para mim, prepara a sala. Mas aí quando chegar lá, o que vai acontecer? Diga assim, ó: o mestre precisa disso. O mestre precisa disso, cara. Agora você tem que entender que você está nesse exército, cara. Você está nessa caverna. Você foi recrutado agora. Qual dessas classes você está? Endividado? Eu estou. Cada dia que passa menos. Mas cheio de gente, quem está sem nenhuma dívida aí? Levanta a mão para eu anotar aqui, para depois eu pedir o dinheiro emprestado. Ó, Tiago aí, pô, Tiago, obrigado. Obrigado, meu filho, daqui a pouco. Marlon também. Porque a gente já, não é verdade, porque cartão não sabe, cara. Eu não tenho cartão, mas eu tenho prestações, eu tenho compromissos, tenho aluguéis, eu tenho coisas baratas, não tenho esses compromissos, não é verdade? Mas ainda assim, olha para cá, ainda assim Deus não deixa de te usar, Deus não deixa de te chamar. Agora o seu problema é pior, você está com depressão, cara. Você está triste, cara, eu não vejo mais graça em nada. Não existe mais nada que me deixe feliz nessa terra. Eu fui rejeitado na faculdade, eu fui rejeitado nisso, fui rejeitado naquilo. Eu estou cansado, eu estou decepcionado com a vida. Eu não estou falando sou, não. Tem pessoas assim. Eu já tentei uma vez tirar a carteira, não consegui. Quem já tomou bomba aí no Detran sabe que é ruim pra caraca. Eu na primeira também não passei. Aí eu tentei a segunda, não consegui. Cara, eu tentei namorar aquela menina, mas não consegui na primeira. Eu tentei namorar na segunda, não consegui. Cara, eu vou desistir de namorar. Eu vou desistir de tirar a carteira. Eu vou desistir. Porque eu estou cansado. Mas graças a Deus que Jesus gritou assim: vem para mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu tenho para vocês um alívio. Agora eu vou falar para vocês o que um homem dentro de um treinamento militar
militar treinado especialmente por um capitão caverna pode fazer. Havia um homem dentro desse exército só de pessoas legais, chamado Jazobeão. Repete comigo assim: Jazobeão. Jazobeão. Bota o nome do teu filho nesse nome aí. Próximo, Jazobeão. Esse homem, não sei qual o sintoma que ele entrou na caverna, mas a Bíblia diz que ele sozinho matou 300 homens. Irado. Sozinho matou 300 homens. Esses homens, depois de um tempo, eles ficaram tão bem treinados que diz a história bíblica, 1 Crônicas 11:10, que eles faziam as mesmas coisas que faziam com a direita, com a esquerda. Ou seja, se ele era bom em montaria, cara, com a direita ele era bom com a esquerda. Se ele conseguia rodar a funda com a direita, ele também rodava com a esquerda. Os homens tiveram um treinamento tão bom que esse cara sozinho matou 300 homens. Aí você pensa: ah, mas aí eu acho difícil a história da carochinha. Sabe por quê? Você acha que a história da carochinha? Você tá vendo muito Jack Chan, onde rodeia 300 caras assim, aí o cara dá um golpe pra lá, outro pra cá. Não, claro que tinha uma estratégia, tinha um funil, tinha todo um negócio pra poder. Os caras vinham flutuando igual 300, tá entendendo? Ia matando, jogando por cima, passando por cima. Agora o outro cara chamado Eleazar protegeu sozinho uma plantação. Todo mundo meteu o pé. Imagina, todo mundo invadindo aqui, cervejar, e só o pastor pega a espada e fica aqui em frente do terreno. O cara sozinho. Todos os filisteus passaram e ele matou. Abissai, que é um outro cara, sozinho, olha só, ele era chefe dos 30. Davi, ele ia funilando. Tinha o melhor dos 30, o chefe dos 30, e ainda tinha o melhor, ainda tinha os 3. Quando a Bíblia fala dos 3, não é dos 3 lutares, não. Eram os 3 caras que tinham mais currículo, mais recheado. Vamos lá. Esse cara sozinho lutou com 300 homens, e a Bíblia diz assim: ele ainda não era um dos 3, mas um dos 3. Esse homem, um dia, ele ouviu Davi, olha só, Davi lá na caverna, gostava de tomar água em Belém. Aí Davi pensa: cara, eu queria tomar uma água agora lá do poço de Belém. Pensou, sabe quando você pensa assim: cara, que esse negócio? O cara ouviu, cara, ele era tão atento, ele era tão grato a Davi, que ele ouviu e falou assim: não é possível, eu vou lá buscar essa água. Ele passou pelo exército inimigo e pegou essa água. Agora o outro cara, o último, Benaia, ele entrou numa cova com neve e matou um leão. E ainda matou um egípcio que a Bíblia não tem detalhes. O egípcio tinha 2 metros e 25 centímetros. Esse cara matou. Aí agora a Bíblia dá mais detalhe: o egípcio tinha uma lançadeira, um cara de 2 metros com uma lança gigante na mão, e Benaia tinha apenas um cajado. Davi, depois que esse cara fez isso, Davi o fez chefe da sua guarda pessoal. Agora, para você entender, e a gente encerra. Tem problemas que você pega no computador ou no celular, se você apagar algumas coisas resolve, se você trocar uma pecinha resolve. Mas para lidar com toda essa religião que foi colocada na nossa cabeça, só uma formatação completa, você levar no técnico e ele vai fazer uma formatação do seu computador, vai ficar todos os vírus, todos os demônios. Uma ameaça foi detectada, já viu isso? Então a religião causou uma má impressão terrível, ela causou. A religião botou um rótulo na igreja que só entra pessoas legais, só entra pessoas perfeitas. Mas na caverna de Adulão só entravam pessoas imperfeitas, só entravam pessoas que
CPGA, mas não vai ser um cartaz que vai resolver, vai ser um cartaz colado dentro de você, estampado no seu peito, dizendo assim: cara, há vagas para viver nesse reino. Mas aí o que eu preciso fazer? Calma, só passa pelos treinamentos. Não treinamento meu, não, um treinamento de um homem que também sabe o que é dor, também sabe o que é dívida. Quando você se sente traído, você vai orar, não existe um Deus no céu, tipo Buda sentadinho, não, existe um Jesus lá no céu que fala: cara, traição dói. Quando você chora, existe um Jesus no céu que fala: eu sei, eu chorei. Quando eu fui lá na morte de Lázaro, eu chorei também. Cara, por que o homem que vai ressuscitar o cara daqui a 5 minutos chora? Para mostrar que ele também tinha sentimentos. Olha, você chega num lugar assim, todo mundo chorando, você: vou ressuscitar esse cara mesmo? Você ia chorar para quê? Mas ele chorou. Então o convite nessa noite, fica de pé. O convite nessa noite é que você venha entender verdadeiramente esse reino. E você entender que o reino é composto de pessoas, sim, com dificuldades, mas que você é bem-vindo nessa caverna. O capitão dessa caverna, ele te conhece pelo teu nome, sabe os teus problemas, sabe onde o teu calo aperta, e cada um tem um calo que aperta em um lugar. Existem jovens que conversam e a área dele ruim é a área da sexualidade. Agora existem jovens que a área dele ruim é tentar pegar uma coisa do outro e ficar. Agora tem outros que a palavra, ele dá a palavra e cumpre. Deve os outros e não paga. Pega emprestado e não devolve. Marca contigo e fura. Cada um tem um carro, cara. Agora hoje eu quero chamar você que já entendeu a sua posição, e você quer falar assim: cara, eu quero passar por esse treinamento, e mesmo reconhecendo a minha imperfeição, eu quero ser um desses valentes de Davi. Eu quero ser um desses caras que entra e faz a diferença no ambiente.